Hoje eu quero estar falando sobre a oração do Pai Nosso. É uma pregação muito simples, muito básica, mas eu percebo que é o básico que a gente precisa, né? É do básico que a gente precisa, é viver realmente a realidade. E uma das coisas que Satanás mais quer fazer é tirar o valor daquilo que tem valor, né? Então, às vezes a gente precisa relembrar algumas coisas que são óbvias, mas que não tem mais efeito no nosso coração. E é exatamente isso que a religião faz. A religião, sem o poder de Deus, ela vai criar dois tipos de pessoa. Ela vai criar o religioso, que acha que simplesmente um cumprimento de regras será o suficiente, e ela cria um outro tipo de pessoa também, que é a pessoa que tem repulsa ao evangelho, porque é aquela pessoa que sabe a teoria, mas como ela não viu nenhuma transformação na vida dela, ela começa a ficar com raiva, né? Porque ela fala assim, eu estou ouvindo isso aqui, eu estou ouvindo isso aqui, eu estou ouvindo isso aqui, eu estou ouvindo a mesma coisa, eu estou ouvindo a mesma coisa, e a minha vida não está sendo transformada. Essa pessoa, ela também acaba sendo criada. Então, é uma coisa que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. Marcelo, cuidado para você não começar a tratar normalmente uma coisa que é tão preciosa. E é isso que a religiosidade faz. A gente vai ficando acostumado, nós entramos numa rotina de religiosidade mesmo, né? E aí o nosso coração começa a ter questionamentos, perguntas, as coisas começam a acontecer na nossa vida, problemas, situações, enfrentamentos, dilemas na nossa alma. E muitas vezes nós vemos a realidade das verdades de Deus extremamente distante de nós. E Deus, Ele quer uma proximidade. Por isso que a oração se chama Pai Nosso, né? Então a gente vai falar, basicamente, irmãos, não vou falar nada que você não tenha ouvido, né? Mas simplesmente reafirmar e de repente reacender no seu coração algumas coisas que estavam apagadas. A primeira coisa que eu quero refletir você já parou para pensar que o Criador do universo, Criador de todas as coisas, tudo que você está vendo aqui, ó, tudo, pensa no chat GPT, não, pensa em todas as coisas criadas, todas, a complexidade das coisas criadas. Pensa que esse Deus que criou tudo aqui, ó, tudo que nós temos, desde rua, carro, tudo, capacitou o homem para fazer essas coisas. Ele veio à Terra e ele ensinou uma oração. Isso é para a gente pensar, né? Para pelo menos a gente parar para pensar assim, Deus veio à Terra e falou assim, eu vou ensinar vocês como é que se ora. Eu acho que a gente devia pelo menos dar um pouquinho de atenção para essa oração. E eu vejo que essa oração, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração bem religiosa, né? Ontem eu estava num casamento católico, e aí o reverendo lá, que não era padre, acho que era anglicano, uma coisa assim, não sei, anglicano é católico ou não? Anglicano é anglicano, né? Os católicos é ser católico, mas era anglicano. Então, né? Mas às vezes é uma vertente, sei lá, né? Não entendo muito dessas coisas. Mas ele fez a oração do Pai Nosso, né? Ele foi lá e fez a oração do Pai Nosso. Inclusive o Leozinho, não sei se o Leozinho está aqui, acho que deve estar lá na cozinha. Estava lá tocando com a gente. No... Se fosse uma cobra, hein, velho? Ai. Mas... E aí ele falou lá a oração, tudo. E aí você vê como que realmente
é uma coisa bem, um rito religioso, né? E a oração do Pai Nosso, ela deveria ser muito mais nas nossas vidas, né? A gente deveria dar uma importância muito maior. De um tempo para cá, eu comecei a refletir bastante sobre isso. Assim, cara, Jesus ensinou um modelo de oração. Esse modelo de oração deve guiar a minha vida. Ele deve ser a forma como eu oro, ele deve ser a forma como eu me achego a Deus. Né? Então, eu queria que você iniciar essa palavra dizendo isso, que você começasse a prestar mais atenção. Nós vamos analisar aqui cada ponto da oração, mas que você refletisse sobre isso, não somente sobre a oração do Pai Nosso, mas como outras verdades bíblicas que são básicas, mas que muitas vezes se tornaram ritos religiosos e perderam o poder de Deus na nossa vida. Acho que esse é o grande problema. Assim, esse é o grande problema. O problema é quando o nosso coração ele começa a ficar cauterizado, a nossa mente fica blindada e aí a palavra de Deus ela não consegue penetrar no nosso coração. Aí o nosso coração fica cheio de culpa, né? Porque é um misto de culpa com raiva, porque aquela realidade que parece ser tão simples, ela parece ao mesmo tempo tão distante da nossa vida. Tão distante da nossa vida. E então nós precisamos parar. Eu acho que o meu convite para você é fazer isso, refletir. Nós vivemos num tempo de pensamento muito acelerado, sabe? Muito acelerado. E é difícil você ver alguma pessoa assim fazendo isso e com intencionalidade, sabe? De sair desse modo automático. Sabe, irmãos, nós precisamos sair desse modo automático que nós muitas vezes estamos, porque ele não nos permite nos encontrar com nós mesmos, ele não nos permite ter um encontro com Deus, e aí parece que a gente vai se ferindo mais ainda, né? Porque a gente vai querendo agir, e cada ato que a gente faz sem o governo de Deus vai virando ferida no nosso coração, a gente vai ficando com o coração pesado, e Jesus nos convida a uma vida abundante, e isso tem, sabe, eu tenho meditado demais sobre isso, demais mesmo, porque assim, cara, Jesus nos disse que Ele teria vida abundante para nós, Ele tem vida e vida em abundância. E muitas vezes eu vejo que com o passar dos anos, há uma tendência da gente ficar com muitas marcas, e essas marcas terem o domínio sobre a nossa vida, sabe? Nós ficamos dominados por mágoas, por situações mal resolvidas com as pessoas, situações mal resolvidas com Deus. E Deus ele tem um convite para nós nos entregarmos a Ele e para que Ele nos ajude a resolver essas questões, sabe? Eu quero dizer isso, você não está sozinho, você não precisa resolver os seus problemas sozinho. E aí Jesus, Ele nos ensina a oração, amém? Vamos abrir lá em Mateus 6, do 5 ao 14, mas agora no começo eu quero ler do 5 ao 8. E quando vocês orarem, isso quer dizer que Jesus tem uma expectativa que a gente ore, tá? Isso aí é óbvio, mas precisa ser dito também. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem.
Amém? Jesus, ele inicia, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele nos ensina como orar no sentido assim, da situação de ir orar, né? De ir para o lugar de oração. Primeiro, ele ensina 2 pontos aí. Jesus fala sobre 2 pontos, né? Primeiro ponto que ele fala é que a oração, ela é uma atitude de intimidade com Deus. Ela é uma atitude de proximidade com Deus. Ela é uma atitude de me achegar a Deus com proximidade. Então ela não é algo para ser exposto. Ela não é algo baseado em mostrar para as pessoas. Eu acho que isso, em relação à oração, até que isso é uma coisa bem entendida, assim. Eu creio que não há ninguém aqui que tenha dificuldade com isso, de querer orar para os outros ver que está orando, mostrar que está orando, mostrar que é santo, mostrar que entende, que sabe, né? A intenção de Deus na oração é ter um relacionamento conosco. Essa é a intenção de Deus. Pense sempre nisso. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer ter um relacionamento. Então, a oração é esse ato de me achegar a Deus. E é interessante que nessa passagem fala que entre no seu quarto em secreto e Deus que o vê em secreto. Não é Deus que o ouve em secreto. Porque o próprio texto vai dizer que Deus já sabe o que a gente precisa antes que a gente o peça. Mas Deus, como Pai, quer que a gente se achegue ao lugar da oração. A gente se achegue, é uma guerra para que a gente se achegue a esse lugar de oração. Então, é muito mais sobre Deus ver a gente do que a gente falar com Deus. Nós falarmos com Deus. É lógico que nós vamos falar com Deus, nós vamos derramar o nosso coração, mas tem muito mais a ver com estar nesse lugar de oração. Estar nesse lugar, nos colocar. Eu vi um podcast, acho que o cara do Morada lá, o Brunão, falando que quando a gente vai para a oração, muitas vezes a gente sente a presença de Deus, amém? Todos aqui já sentiram a presença de Deus, né? Sente ali uma proximidade do Senhor, algo no nosso corpo mesmo, assim, uma sensação de que, cara, eu sinto que Deus está ouvindo a minha oração. Nesses momentos, irmão, esses momentos eles não podem guiar a nossa vida de oração, porque esses momentos eles são a exceção e não a regra. Toda vez que você ora, você sente a presença de Deus? Ou não? Queria eu sentir toda vez, aí ia ser bom demais. Mas muitas vezes a gente não sente nada, a gente vai para o lugar de oração e não sente nada. E o Brunão, ele falou uma coisa que me impactou muito, né? Que é quando você ora e você não sente nada, Deus está se alegrando com você. Deus está tendo uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Por quê? Porque você não está vendo, mas você está crendo. Nesse lugar, a disciplina do nosso coração, ela vai sendo apurada. A nossa alma ela vai sendo apurada diante de Deus. Os intentos do nosso coração vão sendo revelados, porque se eu chego na presença de Deus, meu coração está angustiado, eu saio da presença de Deus e o meu coração continua angustiado, realmente é um desafio voltar para aquele lugar. Ou toda vez que você vai orar, você sai sem angústia. Comigo não acontece assim, não. Tem vezes que eu vou orar assim que eu falo, Deus, meu Deus do céu. Aí começa a tocar tecladinho para ver se ajuda. Aí tem dia que você fala assim, cara, a mente tá vrum, 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 pensa aqui, pensa ali. Aí tem hora que você para assim e fala, nossa, cara, onde eu tô, velho? Onde a mente me levou, né? E é nesse lugar que Deus vai nos moldando, vai nos transformando, né? Porque a palavra discípulo, ela vem de disciplina, exige um esforço, exige uma entrega nossa, exige uma resposta nossa, que não pode depender de Deus sempre
nos dar aquilo que a gente quer, né? E aí, senão nós não teremos a maturidade de Cristo, porque ficaríamos sempre baseados naquilo que a gente sente, né? E os nossos sentimentos, eles são enganosos, né? É muito bom, irmãos, quando Deus fala com a gente. É muito importante que Deus fale com a gente. É muito importante que a gente sinta a presença de Deus. É o que realmente ver a Cristo é o que nos faz continuar na caminhada. Só que muitas vezes, de 6 meses de oração, você vai ter 1, 2 encontros. E Deus, eu não sei com vocês, mas comigo geralmente é assim. Deus, ele te deixa num chá de cadeira. Ele te deixa num chá de cadeira. Aí você fica. Parece que quando você tá para arrebentar, ele vem, ele sabe, né? Ele sabe quando que a corda tá para arrebentar. E ele vem e toca com a presença dele. Geralmente é num momento que a gente nem está esperando. Como Deus não trabalha com mérito, muitas vezes é num momento que a gente nem acha que a gente está tão bem espiritualmente, que a gente nem acha que a gente está tão bem emocionalmente, mas Deus vai lá com o toque dele. Então a oração é essa ação de intimidade, é onde Deus quer ver você, Deus quer ver você indo para esse lugar. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. E a segunda coisa, né, do 5 a 8 que ele fala, que não sejam como os pagãos, né, que ficam repetindo e acham que serão ouvidos por simplesmente repetir, né? Eu acredito, eu não sei, os teólogos aí, o Denão, nosso teólogo, nosso teólogo mor, eu não sei se tem a ver com pedir a mesma coisa, mas eu acredito que não, porque, por exemplo, eu penso assim, uma pessoa que está com um problema de saúde, e ela vai e ora sempre a mesma coisa, porque ela está com uma aflição, uma angústia muito grande no coração dela, eu não acredito que Deus despreza essa oração, né? Então eu acredito que quando fala de vãs repetições, está falando dessas orações religiosas mesmo, essas orações automáticas que a gente faz, tipo, soberano Deus e eterno Pai, o Santo de Israel, a Rosa de Saron, a Estrela da Manhã, o Lírio dos vales, aquelas orações religiosas, né, que a gente chega cheio de pompa para falar com Deus. Eu acredito que seja dessas orações que Jesus está falando, né? Jesus está falando de uma oração religiosa, uma oração que é para cumprir tabela, né? Tem gente que é aquela coisa para cumprir tabela, sabe? É igual ir na igreja. Tipo assim, eu fui na igreja domingo e eu cumpri tabela, né? Não, então eu fui na igreja domingo e eu estou bem. Né? Tipo assim, ir na igreja é extremamente importante, né? Ser igreja é extremamente importante, mas sinceramente eu não acredito que 2 horas aqui sejam comparadas a uma vida inteira que, né, há 7 dias na semana, com 24 horas, e o seu domingo tem 22, porque você veio na igreja. Eu acredito que essas horas, elas são as mais importantes. Então, Deus não está preocupado com a nossa religiosidade, não está preocupado com palavras bonitas. Deus está preocupado com o nosso coração sincero diante dele, né? E uma coisa que me moveu, uma frase que me moveu a fazer essa palavra, é porque eu percebo que tem muita gente, por incrível que pareça, tem muita gente que fala que não ora, e gente que está dentro da igreja, porque não sabe orar. Tem muita gente que fala que não ora porque não sabe orar. Fala assim, cara, eu me sinto um besta lá, parado, um louco, igual o meme, né? Tem um meme rolando aí que o cara tá conversando. É tipo, tá bem viral isso no Instagram. A pessoa tá conversando assim, contando os problemas dela e fala que tá tudo bem, mas aí ela tá conversando com uma pessoa e depois parece que ela não tá conversando com ninguém. Tipo, que ela tá ficando louca. Não sei se vocês já viram isso, mas no Instagram tá tendo essa modinha e eu já vi umas 4, 5 postagens assim. O cara tá conversando aqui, falando os problemas e tal, aí de repente tira a câmera, volta, o cara tá falando com ninguém. É tipo assim, o cara tá ficando louco, né? Tá conversando sozinho. Então, eu percebi que muitas pessoas têm essa dificuldade, porque sentem que, tipo assim, não tem uma motivação, não tem né, para ir para o lugar de oração.
E eu acredito que Jesus, sendo Deus, ele ensinou a oração justamente para iniciar essa conversa, né? Para iniciar essa conversa com Deus, para dizer assim pontos que são fundamentais, assim, ó, cara, se você não souber o que orar, é mais ou menos isso. Eu tenho um manual aqui de um caminho que você pode seguir e em cima disso você vai desenvolvendo, mas essas necessidades elas são cruciais, elas são fundamentais na vida do ser humano. Então vai por esse caminho. Jesus basicamente disse, ó, vai por esse caminho aqui que dá bom, vai por esse caminho aqui que é uma forma que Deus deseja que você inicie uma conversa com Ele, que você fale com Ele, né? E a palavra vem para nos iluminar mesmo, para trazer caminho para a gente, e não se sinta preso ao fazer a oração do Pai Nosso. Não se sinta assim, eu estou sendo um religioso, né? Eu estou falando frases repetidas. Não, muitas vezes você vai ter que começar meio mecânico para Deus ir tocando e falando, né? Nós temos um problema sério com espera, né? Eu vejo isso na minha vida, assim. Eu acho que lá de Adão, lá de não ter esperado lá para comer o fruto, Deus já falou assim, ó, a espera vai ser um negócio doído para vocês. E eu percebo que a gente tem um sério problema de esperar, de estar em uma situação e deixar Deus agir, né? Então, a vida de oração, ela exige essa paciência nossa, essa paciência. Deus, Ele não vai se manifestar, Ele não vai falar conosco numa mente distraída, numa mente que está vagando. Não, você precisa ter esse lugar de meditação mesmo. A gente precisa aprender um pouquinho com nossos irmãos orientais a viver. Apesar de ter as culturas pagãs, é uma coisa muito importante que eles têm, que é essa coisa de pensar para fazer as coisas, analisar, meditar, não querer fazer as coisas no impulso, analisar. Eu acho que uma das coisas muito legais da meditação e da oração é que você analisa de fora aquilo que está acontecendo dentro de você. Você consegue ter uma visão. A oração, ela é esse convite de olhar assim, falar assim, cara, por que eu estou sentindo isso? Por que isso aqui está tão grande na minha vida? Né? Eu estava até conversando com os meninos, e vocês sabem, não sei se os irmãos percebem, mas eu tenho um problema com comida. Alguns irmãos têm, outros não têm, amém? Mas assim, se você... Eu sou sanfoneiro, né, irmão? Sanfona, uma hora tá um pouco mais gordo, outra hora tá um pouco mais magro. Quem compartilha dessa luta aí? Fala amém, vou vencer, aleluia! Tem hora que eu tô magro, tem hora que eu engordo, eu falo, Jesus amado. E esses dias, estava falando para os meninos agora há pouco, a minha esposa, Deus usa, irmão, Deus usa com fervor as nossas esposas, os nossos maridos. O duro que eles falam, eles têm o poder de falar a verdade que dói em nós. E aí a gente fica bravo, mas ele está certo. E aí a gente quer falar o que ele tem de errado, né? Mas você faz isso. Mas Deus usa com fervor a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, sua companheira. Usa mesmo. E a minha esposa falou um negócio assim que deu Ela virou assim para mim, ela me viu comendo, ela falou assim, você precisa pensar na forma como você se relaciona com a alimentação. Rapaz, sentar no divã aqui, né? Freud, sei lá, né? Sentar no divã aqui. Mas aquilo deu um tom assim, falou assim, né? Olha o jeito que você está comendo. Você está comendo mó rápido. Você nem sente o sabor da comida, velho. E minha esposa, que dá mais raiva, né? Minha esposa é magra pra caramba. Aí eu falei, nossa, velho, não dá nem pra falar que é Satanás, né?
Porque não é, né? É a voz da verdade, né? Batendo na nossa cara. E aí ela falou isso e eu fiquei assim, falei, cara, verdade. Verdade, assim. Aí aquilo me deu um start, assim, porque realmente, muitas vezes a forma como a gente se relaciona com as coisas a gente não pensa e vai fazendo. E aí eu falei assim, meu, rapaz, é verdade isso. E aí eu comecei a pensar nisso, pensar tipo assim, poxa, aí eu comecei a pensar em coisas do tipo, por que eu estou fazendo isso? Porque é o modo automático mesmo que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, trazendo até para a vida de oração, muitas vezes a gente não para pensar por que a gente não ora. A gente está num tão automático assim, e aí a gente vê que a gente sente uma dificuldade muito grande, a gente não para analisar o quanto aquilo está fazendo mal para a gente. Né? Esse que é o lance. Por exemplo, o fato de eu não estar pensando em mastigar mais, pensando nos horários que eu como, tipo assim, organizar a forma como se alimenta, tipo assim, não precisa fazer loucura, mas assim, cara, você não precisa comer por impulso. E aí eu comecei a ver que eu estava num modo automático, e aí eu vejo que na oração muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos, um exemplo, o que seria o mastigar rápido? A gente tem que tomar decisões, nós temos que tomar decisões no dia a dia, e a gente vai tomando, de repente a gente foi ver, o sanduíche acabou e você nem pensou, você nem refletiu sobre aquilo que você estava fazendo, sobre aquilo que você estava falando. Quantas e quantas marcas, irmãos, pessoas têm em casamentos, relacionamento pai com filho, por causa de impulso, pessoa que fala o que fala para machucar, e a pessoa não pensou para fazer aquilo, não refletiu, e a palavra que vai não volta, e aí aquilo cria uma ferida, o diabo começa a agir, aí aquilo que era para ser um negócio pequeno vira um negócio gigante. Na oração, eu vejo que essa oração contemplativa, ela nos tira desse automático e ela começa a fazer essa reflexão. Um exemplo, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, quem nos tem ofendido. Quando você fala isso com um coração que está contemplando o Senhor, você começa a pensar no quanto você foi perdoado por Cristo. Quantas vezes você errou, irmão, desde quando você nasceu? Rapaz, vou fazer a conta, hein? Muito. E Deus sempre te perdoou. Aí você começa a parar assim, poxa, mas quando aquela pessoa erra, eu não quero perdoar ela. Aí a oração começa a nos fazer refletir. Amém? Vamos começar a oração, né? Senão nós vamos terminar a palavra. A oração começa, eu não vou nem colocar os versículos aqui, porque o restante do texto é o Pai Nosso, tá? Então eu vou falar as frases e vou... A oração começa com: Pai Nosso que estás nos céus. Deus é Pai. É como Ele deseja ser reconhecido. Isso indica proximidade e amor. Deus quer ser reconhecido como Pai. Jesus não pediu para Ele falar Senhor Nosso. Jesus disse, Ele quis ser reconhecido como Pai. Nos ama a todos da mesma forma, com o mesmo amor. E o que estás nos céus significa sua origem. Sua origem é superior à nossa. Ele está no mais alto lugar e mesmo assim deseja ser o nosso Pai. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Quando eu digo Pai Nosso que estás nos céus, primeiro eu digo, eu tenho um Pai. Esse Pai é nosso. Ele não é só meu Pai. Por quê? Porque nós somos a família de Deus. Então Deus é meu Pai, mas Deus é Pai do outro também. Deus é Pai da outra pessoa. A mesma coisa que Deus deseja para mim, Deus deseja para o próximo. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não mereço mais que ninguém da vida. Se eu passo por um problema,
Os outros também passam por um problema, pelo mesmo problema, por problemas piores, por problemas menores. Somos todos iguais. Então Ele é Pai nosso. Pai, agora eu posso dizer, aleluia. Eu sou pai hoje, eu sei o que é o amor de um pai. Quem é pai aí sabe, não é brincadeira. O amor de um pai, de uma mãe, é um trem muito forte. Né? Hoje eu acordei, olhei para minha filha, a hora que ela acordou depois, meu Deus do céu, é um negócio assim de doido. E aí você fala, cara, Deus sente isso de uma forma muito mais perfeita, né, do que a minha. E isso tira a culpa, né? Isso tira a culpa, tira o medo da proximidade. E para você, de repente, que não teve um pai, ou que teve um pai que não demonstrou essa... Porque, infelizmente, nossos pais, né, terrenos, eles são falhos, são homens com problemas. Às vezes tem gente que tem problemas sérios, às vezes tem gente que não teve, gente que foi criado com vô, com vó. Mas o amor de Deus, quando Ele revelar isso ao seu coração, isso é algo que eu não posso fazer, somente o Espírito Santo. E eu peço, se você tem esse problema, que o Espírito Santo revele isso na sua vida, que é o amor do Pai. O amor de um Pai, o amor perfeito de um Pai. Que é esse amor que transcende a meritocracia, né? Nós amamos por mérito. A pessoa faz o bem, nós amamos. A pessoa faz o mal, nós odiamos. O amor de Deus vem e quebra esse ciclo. Ele quebra esse ciclo. Você está todo lascado. Quando a gente está todo lascado, todo ferrado, irmão, aí é a hora de você conhecer o amor de Deus, Pai. Então, assim, quando você estiver numa situação muito difícil, ou enfrentando um problema muito grande, ou você está decepcionado com você mesmo, você fez uma cagada muito grande, pensa nisso. Eu tenho um Pai. E esse Pai me ama, independente da situação que eu estou passando. E Ele quer demonstrar esse amor a mim. Amém? Isso é muito forte. Então Jesus já começa iniciando a oração, mostrando a nossa identidade. Mostrando a nossa identidade, quem nós somos. Somos filhos de Deus. Através dele, Jesus Cristo, que estava orando. Amém? A segunda frase é: santificado seja o teu nome. Isso é uma adoração. Toda oração deve começar com o reconhecimento da santidade de Deus. Da santidade de Deus. Quanto mais tempo vivemos na terra, mais entendemos como Deus é santo, diante do pecado que vemos diariamente. A santidade de Deus, você fala assim, Deus é santo, Deus é santo. Para mim era uma coisa meio assim, era uma coisa meio religiosa, confesso. Deus é santo, tipo, Deus é top, Deus é forte. Isso me remetia a isso. Deus é santo, Deus não erra, Deus não falha, Deus faz tudo certo sempre, nunca errou, nunca. Isso era uma coisa assim, tipo, religiosa na minha vida. Eu falava, pô, que legal, Deus é santo. Mas não tinha um impacto no meu coração. Eu comecei a ter esse impacto no meu coração quando eu comecei a ficar mais velho. Por quê? Porque eu comecei a ver a traia que eu era. Comecei a ver o quão eu era pecador. E aí eu comecei a ver, rapaz, é difícil ser santo, hein? Rapaz, mas é muito difícil, é impossível. É impossível ser santo. A gente peca aí luta, e vai ver, já está pensando errado, já está agindo errado. Aí você fala, rapaz, Deus é santo. Isso tomou um outro significado na minha vida. Tipo assim, cara, Deus realmente é um ser superior. Realmente Deus é algo muito difícil de ser. Porque aí você vê que a humanidade inteira, todos os homens, os monges, os mais santos, os Santo Agostinho, o Paulo, tal, todos foram pecadores. E aí você fala assim, caraca, Deus é santo. Aí isso é algo
para mim tomou uma força muito grande. Então, santificado seja o teu nome. É uma declaração, é uma adoração, é uma rendição, dizendo, santo é o teu nome. Deus sempre, é interessante que o começo e o final do Pai Nosso começa com adoração. Deus, o Pai, ele gosta que o Filho diga que o ama. Quem gosta aqui que o Filho fala que ama? A minha filha ainda não fala, né? Logo, logo vai falar. E ai dela se não fala. Mas eu acredito que a gente fica besta quando o pai ouve. Então, Deus é a mesma coisa. Ele deseja ser adorado, né? Ele deseja isso, essa adoração sincera que vem do nosso coração. Quando você canta os louvores aqui, irmão, não pensa na música. Não pensa se a música é boa, se a música é ruim. Se você começar a pensar assim, cara, meu pai quer ouvir da minha voz, da minha boca, que eu amo, que eu adoro, que eu confio nele, que eu vou seguir com fé, que eu sou filho dele, que eu devo viver em comunhão com os meus irmãos. Você vai perceber que as coisas vão ganhar um significado diferente. A forma como você adora o Senhor, e eu estou falando aqui do momento de louvor, mas eu estou falando também da sua relação com Deus na sua casa, no seu momento de oração. Tenha um momento de adoração, de contemplação do Senhor, de dizer, sabe, para e diga, pare um pouco e fala assim, Deus, não interessa se o mundo está caindo o mundo lá fora. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me ama e eu amo o Senhor. Quanto mais eu te conheço, mais eu vejo o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor sabe o que é melhor, o quanto o Senhor age no tempo certo, o quanto eu não sei governar a minha vida, mas o Senhor sabe. Deus, ele se agrada dessa posição de adoração. E é uma posição de sinceridade, irmãos, porque Deus já fez coisa por você? Já fez? Você tem algo para dizer que Deus fez por você? Então você já tem motivo. Tem motivo, Deus. Eu lembro daquela época lá, né? Esses dias eu estava pensando, refletindo, falando assim, cara, eu estava conversando com o Henrique, um amigo, e aí a gente estava falando que quando a gente era novo, a gente não tinha nada, mas a gente tinha uma vontade de fazer as coisas, né? A gente que trabalha com música instrumental, queria fazer projeto, ensaiava, mas não tinha nada, não tinha nem lugar para ensaiar. Eu lembro que a gente ensaiava num quartinho lá que a PIB arrumou, perto lá no centro da garagem, mas a gente ia com a força. Aí eu falei, mano, hoje a gente tem tudo, porque chegou um piano de cauda lá no estúdio, lá eu falei assim, cara, hoje a gente tem um piano de cauda aqui, e a gente não consegue fazer nada. Você fala assim, é uma tendência nossa, irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente sempre quer mais, e a gente para de agradecer, adorar o Senhor por aquilo que Ele já fez. Aí eu paro para pensar, poxa, cara, eu tenho um estúdio em Araçatuba, isso já é um motivo de agradecer ao Senhor, né? De dizer, eu tenho um estúdio, cara, de gravação, eu posso trabalhar com aquilo que eu amo, eu posso abençoar as pessoas com aquilo. Aí você começa a ver que muitas vezes o seu coração está longe. Então, quando a gente adora o Senhor, Deus começa a lembrar as coisas que Ele faz na nossa vida e o porquê da gente o adorá-lo, né? Da gente adorar Ele e se render a Ele mesmo, né? Então, que esse início, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, esse reconhecimento da paternidade de Deus e essa adoração, essa rendição. Deus, santificado seja o teu nome, santo é o teu nome. Agora vem a parte que eu acho mais difícil, e uma das mais, né? Acho que tem essa e a do perdoar também é difícil. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Antes de pedir, ele deseja, antes de nós pedirmos algo para Deus, ele começa adorando e depois ele começa
pedir que Deus estabeleça o seu governo, pois sabe que como filho, o Pai deseja e sabe o melhor caminho para nós. Quem governa as suas decisões, seus pensamentos, seus sentimentos e desejos? No céu isso já acontece de forma plena. Deus deseja que sejamos agentes da sua vontade na terra. Nós temos duas vertentes de interpretação. Lógico que tem um monte, viu, gente? Eu não estou falando que são as duas únicas não, mas as duas que eu percebi ali, com certeza, se for destrinchar, você vai ter inúmeras palavras sobre o Pai Nosso falando outras coisas que eu nem vou falar aqui. Mas eu identifiquei duas vertentes sobre venha o teu reino. Uma vertente é a vertente da intercessão. O que é a vertente da intercessão? Eu peço que venha o governo de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre o meu estado, o meu país. Aí eu oro pelos governantes, eu peço que venha o governo de Deus sobre isso. Então eu estou sendo um agente de Deus na terra. Como o Denão já disse aqui várias vezes, se Deus pede para a gente orar que venha o reino dele, isso significa que em muitos casos o reino dele não está vindo, o governo dele não está vindo. Porque se estivesse sendo pleno como é no céu, não faria sentido ele pedir para a gente orar. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso quer dizer, a vontade de Deus na terra não está acontecendo, né? Então Deus fala para a gente, essa primeira vertente é uma vertente intercessória. Deus, essa situação, o nosso país está passando por essa situação aqui, tem essas, sabe, as notícias, a forma como a sociedade está vivendo. Deus, eu oro pelo sistema educacional, pelas crianças, eu oro. Isso você está pedindo o governo de Deus, você está clamando, é uma oração intercessória, e ela é importante, ela é válida, extremamente válida, mas existe uma outra que ela dói mais, que é o governo de Deus na minha vida. Essa daí pega nós, né? Porque falar para Deus vir governar na terra, tacar fogo no Lula e coisas semelhantes, ela é fácil de fazer, que não diz respeito a nós. Mas falar para Deus, Deus, governa sobre as minhas decisões, governa sobre os meus pensamentos, governa sobre os meus sentimentos e sobre os meus desejos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque o negar-se a si mesmo tem a ver com isso. Pedir o governo de Deus nas nossas vidas. Irmão, é muito difícil porque Deus, muitas vezes, Ele trabalha com situações que muitas vezes você não está vendo um palmo do que está na sua frente. Isso é difícil, porque isso exercita a nossa fé. Às vezes Deus pede para você esperar por algo e você não está vendo exatamente nada em relação àquilo. Não é que você está vendo alguma coisinha, você não está vendo nada. E a vontade de agir é muito grande. Fala a verdade. Não é? A vontade de agir na situação. E a gente tem essa teologia não, né? Essa moda coach e tal, ela tem muitas coisas boas mesmo sobre disciplina, sobre gestão, parte organizacional, essas coisas são muito boas mesmo. Não sou contra coach, não. Mas tem uma coisa muito ruim na questão do coach, que é você é quem faz a sua história. Você é quem faz o seu, entendeu? É você. E isso para Deus não trabalha dessa forma. Deus é quem nos guia ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. E é muito difícil porque a palavra que Deus usou para Israel, eu acho uma palavra muito boa para essa colocação do governo. É o coração obstinado. Você já viu alguém com coração obstinado? A pessoa ela tem uma coisa que ela mirou e não importa o que você diga, ela está obstinada a fazer aquilo. Muitas vezes eu faço isso com Deus, irmão.
Eu estou tão obstinado que é aquilo, não é aquilo, é aquilo, é aquilo. E aí Deus fala assim, ó, enquanto você não parar com isso aí, eu não vou poder fazer nada, cara. Porque mesmo se eu fizer, você não vai ver o que eu estou fazendo. Então a gente tem que pedir para Deus o governo, por isso que ele fala, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Está vendo como é que essa oração começa de um rito religioso se tornar algo mais íntimo, algo que trabalha nas nossas motivações, na motivação daquilo que a gente faz. E quem tem o coração obstinado, irmão, eu não sei se você tem, algumas pessoas eu percebo que tem mais do que outras. Geralmente quem tem o coração obstinado sofre muito. Sofre muito. E quem está ao redor também sofre muito. Porque geralmente é a famosa pessoa de gênio forte. Pessoa de opinião, hein? Fulano lá é de opinião, hein? Fulano lá tem um gênio forte, hein? Se não for do jeito dela... Irmão, se você é uma pessoa chamada assim, sinto lhe dizer, mas você vai ter que pôr sua barba de molho, ir para Deus e perguntar, Deus, até onde isso aqui está sendo bom para mim e para as pessoas que estão ao meu redor? Porque aí você vai ver que muitas vezes tem muito orgulho, tem muita arrogância, tem muita presunção de achar que está sempre certo, que está sempre com a razão. Então tome muito cuidado com isso. Às vezes quando eu estou muito obstinado numa coisa, eu paro e falo assim, peraí, é para ser assim? E é muito difícil, sabe, irmão? Eu falo porque o casamento realmente, Jesus fez o casamento para a escolinha da vida, né? Escolinha da vida é o que se chama casamento e família. Porque o casamento ele ensina muitas vezes isso. Muitas vezes você vai ter que ceder, abrir mão de coisas que para você são extremamente importantes e que você está obstinado naquilo, mas aquilo de repente fere a pessoa que está do seu lado. E aí Jesus está querendo te ensinar o amor que Ele tem pela igreja, que você tenha pela sua esposa. E às vezes você está mais preocupado em estar certo do que em saber se a sua esposa está triste. E como a sua esposa é um ser humano e tem defeito, você prefere atacar os defeitos dela do que simplesmente reconhecer os seus sem cobrar. Isso é difícil, hein, irmão? Isso aí não é fácil, não estou falando aqui, mas é muito difícil, é muito difícil. Isso é governo de Deus. Tá vendo que quando a gente sai do Lula, quando a gente sai da guerra da Hungria, da Ucrânia, a guerra lá da Ucrânia, e quando a gente vai para a cozinha da nossa casa, é muito mais difícil do que parece. Venha ao teu reino, Senhor, venha ao teu reino, faça... Rapaz, quando eu oro isso aqui, chega a me arrepiar, que eu falo assim, venha ao teu reino, faça a tua vontade, porque, cara, é muito difícil, a nossa carne dói demais, por quê? Porque a gente quer ter o governo, a gente quer governar as nossas decisões, a gente quer governar o que a gente quer. Se a gente sente um negócio, a gente acha que está certo, a gente é obstinado. A gente fala de Israel, mas nós somos obstinados. Quantas vezes, irmão, eu não estou falando de ninguém, não. Eu quebrei a cara porque tive um coração obstinado, um coração muitas vezes ganancioso, um coração muitas vezes... Aí você vai ver que o pacote vem completo. Vem ganância, vem egoísmo, vem ego, vem orgulho. O pacote do capeta vem... Capeta Plus, vem tudo. E nunca vem sozinho, nunca vem só assim, eu me governo, mas não, eu sou um pouquinho bonzinho. Isso aqui não vem. Não, o pacote vem do pecado. Deus já sabe que a gente é assim. Então, irmãos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Amém? E eu quero que você entenda que esse governo de Deus, ele é para o nosso bem. Que é muitas vezes uma coisa que a gente esquece. Esse governo de Deus é para nos livrar de nós mesmos, para nos dar o melhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, confia no Senhor. Acredita um pouco mais. Às vezes seu coração parou de crer.
Às vezes seu coração está como aquela semente, né? Que ouviu a palavra do reino mas os espinhos ali estão tentando, deixa a palavra aprofundar um pouco mais. Se aquilo que você quer não aconteceu ainda, é porque o seu coração não está pronto. E muitas vezes é porque nem é aquilo que Deus tem para você. E Deus lá na frente vai te mostrar, você está vendo? Quantas vezes algo não aconteceu do meu jeito, eu fiquei bravo com Deus, fiquei de mal de Deus, né? A gente fica de mal de Deus e como a gente é religioso, a gente sabe ficar de mal de Deus e os irmãos não perceber. E aí, lá na frente Deus fala, caraca, era isso. E aí você vê o futuro e fala, realmente Deus sabe o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus deseja que cresçamos na nossa fé. A dependência diária dele nas nossas vidas revela a nossa necessidade de, como dito anteriormente, entregar o controle das nossas vidas nas mãos dele. Assim como o maná no deserto, Deus quer dar a provisão para cada dia. O futuro está nas mãos dele. Dele vem o querer e o realizar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje é um pedido e ao mesmo tempo uma declaração de que Deus é o nosso provedor. Um reconhecimento. Deus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus é um Deus provedor e Ele trabalha com dependência. Deus trabalha com dependência. Deus quer que nós dependamos dEle, que nós tenhamos uma relação de dependência. Quando eu falo dependência, eu não estou falando assim, não, vou parar de trabalhar, vou depender de Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de controle de resultados, controle daquilo que vai acontecer. Deus quer que a gente dependa nisso nele. A gente dependa nisso. Então assim, eu trabalho com alegria, fazendo o meu melhor, sabendo que o pão nosso de cada dia Deus vai nos dar. E Ele vai dar na hora certa. Irmão, e aquilo muitas vezes que não chegou ainda na sua vida é porque Deus sabe que não era muitas vezes para ser daquela forma. Então é um reconhecimento de que para cada dia a vontade de Deus está sendo feita nas nossas vidas, né? Também a própria palavra diz, né? Cada dia basta o seu mal. Então entregar o futuro nas mãos de Deus é o melhor. Eu coloquei aqui um breve testemunho que aconteceu esses dias. Irmão, chegou um piano de cauda lá no estúdio. Um piano, o Edinho que é pianista aqui, tem um piano de cauda, né? E sabe muito bem o preço de um piano de cauda da Yamaha, sabe que não é barato, é muito caro. E assim, caiu simplesmente lá no estúdio e o rapaz pagou ainda para deixar o piano lá. Aí que benção. Eu não tirei R$1 do meu bolso e ele ainda pagou para pôr o piano lá. O Estevam, né, que inclusive vendeu o piano seu, né? E aí ele foi gravar uma pianista lá. E assim, irmãos, vou falar a sinceridade para você, eu não tinha expectativa nenhuma. Quando ele me ligou, eu ficava sempre pensando assim, cara, eu acho que esse piano aqui no estúdio, eu nunca pensei em ter piano no estúdio, primeiro porque é muito caro, não tem dinheiro. Né? Um piano hoje de cauda daquele é mais de R$150 mil. Só para vocês terem uma noção. E não era uma coisa que eu tinha expectativa, sabe? Tipo assim, que você fica pensando, tipo, poxa, que legal. Porque na minha cabeça sempre ficava assim, cara, vai ficar pequeno isso aqui, não vai dar para gravar bateria. Eu tenho um piano digital aqui, com os plugins, timbre bom, tá bom demais. E aí, quando chegou, e aí ficou bom o tamanho dele, aí de repente o Espírito Santo aqui, você tem noção do que está acontecendo? Eu estou botando um piano de R$150 mil no seu estúdio para você trabalhar, uma coisa que você nem... Aí me veio aquele versículo de que Deus dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas você entendeu que era uma coisa que eu não estava esperando? De repente, se eu tivesse uma expectativa muito grande, esse piano nem viria para cá. Entendeu? Por isso que eu ganho um piano e não ganho um Corolla Cross.
Porque muitas vezes a gente, aonde está a nossa expectativa demais, Deus não faz. Deus diz assim, não, peraí, o coração precisa estar mais amaciado, o bezerro de ouro está muito grande aí, a adoração está pesada, em vez de ler a Bíblia fica no Mercado Livre, fica no Marketplace. Não. Então, muitas vezes aquilo que o meu coração nem estava... Está vendo a forma como Deus trabalha? Eu estou falando um testemunho de provisão, tá, gente? Pão nosso de cada dia nos dai hoje, falando de provisão. Mas conclusão, ele também percebeu que o piano lá seria legal de ter, por causa que ele faz vídeos até de outros pianos que ele tem, que ele vende, e ele falou, Marcelo, vou deixar o piano aí. E aí você vê que como que Deus trabalha de uma forma em relação à provisão. Eu pensei em inúmeras outras coisas, mas eu não tinha pensado nisso. E aí Deus foi lá e falou assim, mas por quê? Porque aquilo... Aí o Espírito Santo falou outra coisa comigo. Você sabe por quê que esse piano chegou tão fácil aí? Porque isso não era um ídolo no seu coração. Isso não tinha lugar no seu coração. Você nem pensava. Não estava nos seus planos nenhum. Mas Deus sabe que você gosta de piano de cauda. Pô, quem é pianista aqui, né, Edinho? Pelo amor de Deus, o Edinho que é baita pianista aí de performance, erudito, sabe o que é tocar num piano de cauda da Yamaha, né? Então, assim, aí Deus ministrou algo muito forte. Eu sentei assim, até, né, fiquei assim no piano, assim, parado, assim, falando assim, é assim que eu trabalho. Deus falou, é assim que eu trabalho. Quando algo morre no seu coração, quando aquilo não tem o valor de ídolo, eu não tenho problema de dar as coisas para você. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho limitação. Os caras colocaram em 30 minutos o piano lá, meu. Eu falei assim, nossa, vai ser um furdunço isso aqui, colocar piano aqui. Nossa, um trambolho gigante, meu Deus. Os caras chegou num dia de chuva, em 30 minutos o piano estava lá dentro. Em 1 hora o piano estava afinado e eu estava sentado na frente do piano. E outra coisa que o Espírito Santo ministrou. Eu não tenho... Acaso há uma coisa difícil para mim? Tem alguma coisa que é difícil? Então, aí Deus me fez refletir. Por que você não me entrega as outras coisas? Por que você não me entrega aquilo que é difícil? Por que você acha que é você que dá conta da sua vida, de tudo, e não deixa eu agir? Mas para cair essa ficha, irmão, Deus... Ele trabalha de uma forma muito diferente, né? O legal, assim, de Deus, é que Ele não trabalha, você viu que, sabe aquela coisa assim, a pessoa que viu você se lascar e fala assim, você viu, você fez isso, você tomou na tarraqueta. Tipo assim, Deus não é assim. Deus, ele chega e ele simplesmente olha e fala assim, eu tô aqui. Você fez cagada? Eu tô aqui. Você está triste por causa do que aconteceu? Eu estou aqui. Eu não estou aqui para falar que era para você ter sido melhor, que era para você ter sido mais forte. Eu estou aqui porque eu sou seu pai. Agora, quebrado, o caco no chão. Aí Deus fala, eu posso fazer alguma coisa agora? Você vai deixar? Deus é tão bom, né, irmão? Se for parar para pensar, né? Ele podia tacar fogo em tudo, né? Devemos agradecer um pouco também ao nosso irmão Moisés, né? Que teve uma época que ele queria tacar fogo em tudo e Moisés falou, não, pelo amor de Deus. Mas Deus é tão bom que ele faz a ficha cair, né? Ele trabalha muito mais com isso. Deus, ele trabalha muito mais com fazer a ficha cair na nossa vida do que com receitas prontas, do que com regras, do que com faz isso que você tem aquilo. Não, Deus trabalha de outra forma. É óbvio que existe a lei da semeadura. Não estou falando aqui para ninguém, né? Você tem que plantar coisas boas, sim, né? Mas a gente sabe que os dilemas da nossa vida estão muito mais ligados a outras coisas do que aquilo que a gente tem o poder de fazer, né? Porque muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente tem o poder de fazer e fica tão preocupado com aquilo que a gente não tem o poder de fazer. O que acontece? A semeadura vem, aquilo que você não tem poder de fazer começa a ficar mais longe,
E aí Deus quer ensinar a gente, tá vendo que um coração em paz, um coração não ansioso, ele trabalha melhor, ele produz melhor, ele é um pai melhor, ele é uma mãe melhor, ele é um filho melhor. A organização de Deus, irmão, ela sempre vai ser de dentro para fora, sempre de dentro para fora. Deus nunca vai começar a organizar a nossa vida de fora. Não, porque quando, né, a gente tem muito isso, eu tenho isso demais, né? Não, porque quando eu tiver isso, e as coisas estiverem assim, não, aí eu vou. Não é assim. Deus fala, não, vamos resolver o que está aqui dentro, Foi mais ou menos o lance do emagrecimento, da dieta que minha mulher me falou. Preciso resolver o que está aqui dentro. Não adianta eu ficar, não, mas aquela dieta, cara, nossa, aquela dieta lá é a top. Aquela lá, vocês viram lá, vendeu 1 milhão de livros lá, o cara da dieta. Não. Se não mudar por dentro, peraí. Aí você vê que, eu estou falando de comida, gente, mas duas coisas que são extremamente espirituais e a gente dá pouca atenção. Comida, alimentação e a forma como a gente lidar com o dinheiro. Essas coisas são extremamente espirituais e muitas vezes a gente acha que não. A forma também como a gente lidar com o dinheiro revela muitas vezes problemas que estão dentro da gente. Principalmente problema de aceitação, identidade. Então, assim, realmente nós precisamos do governo de Deus nessas coisas da nossa vida. E a oração do Pai Nosso, ela vem trazer esse governo. Por quê? Porque quando eu estou falando de provisão, eu estou falando de dinheiro também. Né? Estou falando não só de dinheiro, mas estou falando da provisão necessária do tempo, por exemplo. O tempo é Deus quem provê. Você ter tempo de qualidade com os seus filhos. Só tem tempo de qualidade com a sua família quando você entende que Deus é seu pai, Deus é o seu provedor. Você não precisa se matar de trabalhar. Você está vendo como é que o dinheiro está intimamente ligado à palavra de Deus e à oração? Então é isso, irmão. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Provisão de Deus. Espera que Deus tenha o melhor. E a nossa fé vai crescendo, vai sendo desenvolvida conforme a gente vai entendendo essas coisas com o nosso coração, através do Espírito Santo, sempre. Irmão, isso não é sozinho, para de querer vencer sozinho as coisas. Espírito Santo, sempre peça, Espírito Santo, me revela o governo de Cristo que precisa ter na minha vida, me revela por que a minha alma está desse jeito, me revela por que a minha alma está desse jeito, está angustiada, está preocupada. Pare de ficar tentando resolver sua vida sozinho. Senta no seu quarto em secreto e sempre diga em relação, irmãos, todos esses conceitos aqui são impossíveis de viver sem a atuação do Espírito Santo. Então, peça a atuação do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me auxilie. Quando eu estiver fraco, me ajude a não ser impulsivo, a não agir pelo impulso, a pensar mais, deixar o Senhor governar, dar espaço para o Senhor. Amém? Agora aqui, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Alegria, alegria! Quem está alegre com essa palavra? Amém? Perdoai as nossas dívidas, podia parar por aqui, né? Perdoai as nossas dívidas e amém. Irmão, é forte, hein? Só perdoa quem entende o quanto foi perdoado, como a parábola dos servos e da dívida impagável, né? Vocês conhecem, né, a parábola da dívida impagável, né? O perdão, irmão, você quer aprender sobre perdão, lê essa parábola, ponto final. Basicamente, vou falar para quem não conhece, o cara tinha uma dívida impagável. Aí ele foi lá no senhor, o que o senhor fez? Perdoou a dívida. O cara tinha a dívida lá de 1 bilhão. 1 bilhão de dólares, vamos piorar a coisa. Aí o senhor foi lá, perdoou, tal.
Chegou o outro, que devia para esse que foi perdoado, devia R$1 milhão. E ele não quis perdoar. E aí o Senhor ficou sabendo. É isso, né? O Senhor ficou sabendo. Então é bem por aí. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Chegou alguém que devia para a gente, não quer perdoar. O perdão é isso aí, irmão. O perdão, ele é difícil. O perdão, ele tem uma característica, o perdão, muito forte de cura. O perdão, ele cura. Grava essa palavra, essa frase. O perdão cura a nossa alma. Existem situações na sua vida que só vão desenrolar o dia que você perdoar. Enquanto você não perdoar, você não vai ter a cura de Deus para a sua vida. É muito difícil isso, tá, irmão? Não estou falando que é fácil. Porque é difícil perdoar a pessoa que não merece, né? Assim, a pessoa que ela... A forma como Jesus nos perdoou é uma forma muito forte, porque nós não merecíamos o perdão. Não foi um erro nosso e depois nós viemos pedir perdão, não. Nós estávamos afundados nos nossos erros e Deus decidiu nos perdoar. Então, liberar esse tipo de perdão para as pessoas é muito difícil. Você liberar o perdão para a pessoa, é basicamente isso, irmão. Liberar o perdão para a pessoa que não se arrependeu, por exemplo, é muito difícil. Porque o perdão, ele tem a ver com você, com aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você, e não com a pessoa mudar. Porque tem muitas pessoas que só perdoam, principalmente quando há proximidade, por exemplo, falando do casamento. Eu perdoo se você mudar. Mas a forma como Jesus ensina o perdão é o perdão incondicional, é aquele perdão que você não conta. É difícil, é complexo, porque quando a gente pensa nisso, a gente fala, cara, impossível, né? Impossível, né? Lembra que eu estou falando de perdão e não estou falando de você se submeter a um relacionamento abusivo. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Você pode perdoar sem se submeter a um relacionamento abusivo, tá? Perdoar não significa que você vai ficar para sempre perto da pessoa. Por exemplo, a pessoa só te faz mal, te faz mal, te faz mal, te faz mal. Aí você vai ficar lá no espinho. Não, você perdoa a pessoa, libera ela no seu coração, mas não é uma pessoa que você vai se relacionar pela questão de você... Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que está no seu coração, que ficou com aquilo que a pessoa fez. A pessoa fez algo e aquilo ficou no seu coração. O que você faz com aquilo, isso sim é o perdão que Jesus quer que você libere. Que aí é o seu coração ficar leve em relação àquilo, não sentir mais dor. Realmente, assim, perdoar é um ato, eu acho que é o ato que mais revela Cristo nas nossas vidas. O perdão é o ato que mais revela Cristo nas nossas vidas. Porque se você for olhar o contexto com que Jesus perdoou a humanidade, é um contexto muito forte. E quantas pessoas estão, sabe, se Jesus pediu para a gente orar, para a gente perdoar, é porque ele sabia que a falta de perdão ia ser um problema muito sério. E tem gente que passa a vida amargurada. A pessoa passa a vida amargurada porque ela se agarrou naquilo que fizeram com ela e aí ela não consegue soltar. Ela não consegue soltar. E aí, de repente, as atitudes automáticas que aquela pessoa tem estão todas baseadas na ferida. Aí ela fica vivendo uma vida para provar para quem feriu ela que ela está certa. Nossa, isso aí é clássico. Isso aí é clássico. Jesus nos ensina a liberdade que procede do amor. A liberdade que procede do amor. O que é a liberdade que procede do amor?
Eu não posso apagar o que fizeram comigo. Jesus cura essa ferida, não me deixa agir com base nas minhas feridas, mas eu perdoo. Irmãos, isso é só o Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que é a ação de tirar as escamas dos nossos olhos e nos tornar pessoas que perdoam. Como que você vai perdoar de fato com a sua alma? Eu pelo menos penso dessa forma. Quando você entende o amor de Cristo por você e o perdão de Cristo por você. Quando isso começa a ser revelado. E aí você fala assim, cara, Jesus me amou demais, velho. Jesus me amou demais. E eu não posso deixar de perdoar. Aí o seu coração, ele praticamente se rende, ele solta, sabe? É como se tivesse um negócio preso aqui. Jesus faz assim, ó. Porque você fala, não, eu não posso ficar com isso aqui. Olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus faz por mim quando eu erro. Eu não posso não perdoar. Eu não posso. Por mais que isso doa, por mais que isso... Eu peço que... Aí o perdão, Jesus vai trazendo cura para os nossos corações. Mas você vai vendo que... Vocês estão entendendo que a oração do Pai Nosso, ela é muito mais profunda do que o rito religioso? Se você for parar, analisar cada frase da oração, é um convite para você sentar com Deus e abrir o coração, né? Isso é o Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais do que fazer algo certo ou errado, Deus quer trabalhar as motivações do nosso coração. Livrar-nos do mal, antes de qualquer coisa, é livrar-nos de nós mesmos, da nossa independência do Pai. Essa é a pior tentação, viver sobre os nossos próprios pensamentos e desejos. O mal é o resultado dessa vida longe do Pai, que obviamente vai atrair não só o nosso governo, mas o de Satanás nas nossas vidas. Então, basicamente, eu vou ser rápido aqui. Quando a gente fala, não nos deixe cair em tentação, o que vem na nossa mente? O que vem na mente de vocês, não deixe cair em tentação? Tentação do baú? Do programa do Silvio. Não me deixa pecar, não me deixa fazer algo errado, né? Mas a tentação, ela é resultado da concupiscência. Se você for ver lá, né, que gera o pecado, ela vem a tentação, ela dá a luz, gera a concupiscência, dá a luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera a morte. A tentação é o início. O Zé Bruno, ele fala um negócio muito legal, que eu achei interessante. Ele fala assim, cara, você nunca tem que pensar assim, eu não posso fazer aquilo, em relação à tentação. Você tem que dizer assim, para o seu coração, por que eu quero fazer aquilo? Acho que aí você entra na raiz do problema. Então, quando Jesus fala, não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal, Jesus está falando disso, da raiz do problema. Deus, por que o meu coração deseja tanto o que é mal? Por que o meu coração está desejando? Por que o meu coração está desejando isso? Por que o meu coração está desejando tanto falar mal dessa pessoa direto? Aí você vai ver ali uma raiz de amargura, uma falta de perdão. É dessa tentação que Deus quer nos livrar. Porque a ação, irmão, o fruto da árvore, ele vai vir. Deus está preocupado com a raiz. Deus nos livra do mal, não nos deixa cair em tentação. Não deixa mentir, não deixa roubar, não deixa fazer sexo fora do casamento, não deixa, sei lá, o que mais aí? Fala aí os clássicos. Falar mal dos outros, fumar, usar droga, brigar, né? Isso são os frutos de uma árvore. Jesus está querendo dizer assim, não nos deixe cair na tentação do governo de nós mesmos. Essa é a tentação, porque o fruto vai vir. Não nos deixe cair na tentação. Então, Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal já está no coração do homem. Então me livra do meu coração, que é mal.
E me livra também de Satanás, porque a influência de Satanás virá sobre esse coração que é mau. Eu não estou tirando Satanás da jogada, viu, irmão? Tem gente que... É os extremos, né? Tem gente que fala que tudo é o capeta, mas tem gente também que fala que nada. Não, irmão. Capeta, não brinca com ele, que ele é terrível. Junta ele à sua carne, é a dupla de... É o Batman e Robin. Faz um estrago violento, porque ele está ali pronto para te arrebentar. Mas... Deus quer que a gente sonde esse coração mau, para não cair em tentação. Então, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal de nós mesmos, do mal de Satanás e do mal do mundo, né? Das coisas que tem no mundo. Mas eu acredito que, em relação ao mundo, realmente... As coisas más, elas vão acontecer, o mundo é mau, o mundo é caído, né? Tanto que João vai falar, né? Não nos tire do mundo, mas nos livre do mal, né? Então eu acredito que é essa questão da influência do sistema mundano na nossa vida. Amém? E para finalizar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus começa, né? Santificado seja o teu nome, e termina com adoração. Amém? Como um pai quer o amor do filho, assim Deus quer que o amemos e o adoremos. Por isso começa e termina a oração adorando ao Pai. Amém? Queria que vocês, de certa forma, revisitassem, né, essa oração do Pai Nosso e dessem um outro significado. Às vezes, irmão, isso já aconteceu comigo nos últimos dias, assim, de eu estar meio na correria e eu parar e fazer a oração do Pai Nosso, assim, mas fazer ela... Porque às vezes você pega um dia que está mais corrido, você não vai conseguir ter aquele tempo top. E aí você fala assim, cara, não, peraí, deixa eu parar pelo menos para meditar nisso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se você deixa essas palavras ir entrando no seu coração, essas verdades, e isso que está... Tudo isso que eu falei aqui, pensa, Deus, deixa essa verdade entrar no meu coração. Amém? Vamos ficar de pé para orar e para finalizar? E aí eu queria que a gente terminasse com a oração do Pai Nosso, tá? Bem bonitinho. Eu vou fazer a oração, né? A gente vai orar e aí no final, faço a oração do Pai Nosso e a gente finaliza. Senhor Jesus... Pai, obrigado pela Tua palavra que se renova a cada dia nas nossas vidas. Que o Senhor possa trazer entendimento aos nossos corações das verdades que há na Tua palavra e de que nós não estamos sozinhos, Deus. Nós não estamos sozinhos, Pai. Não deixe Satanás jogar mentiras no nosso coração, dizendo que nós estamos sozinhos, porque nós não estamos, Deus. Quantos corações muitas vezes se sentem solitários, estão no meio de tantas pessoas, mas estão presos dentro da sua própria mente e não conseguem viver uma vida de comunhão plena, porque estão com medo, estão angustiados. O medo tem governado, a aparência tem governado, o medo de ser rejeitado pelos homens, o medo de não ser aceito, Pai, muitas vezes tem governado vidas, Deus. E eu oro para que a liberdade que há no Espírito de Deus possa pousar nos corações aqui, Jesus. O Senhor não tem cativeiro. Quantas almas estão presas no cativeiro da sua própria alma, no cativeiro da sua própria mente. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor traga liberdade aos cativos, a começar de mim, Pai. Deus, quebra os nossos corações, Pai, tira, arranca todo sofisma que Satanás colocou através de frustrações, de decepções, para que a Tua palavra não penetre, Deus. Pai, eu oro para que essa palavra frutifique em cada coração aqui, a começar do meu, Pai. Não deixe Satanás jogar setas, pensamentos errados, dizendo que você foi na igreja, mas você já está fazendo isso. Não, Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai.
e Ele está sempre pronto a nos ouvir, Ele está conosco. Jesus, quebra os laços de Satanás, quebre toda a ação do diabo, do inimigo, na minha vida, na nossa vida, na vida dos meus irmãos. Pai, todo espírito de desânimo, Pai, de desânimo, fraqueza espiritual, seja expulso no nome de Jesus, que nós possamos entrar na Tua presença e o Teu Espírito possa encher os nossos pensamentos, Pai, e não a culpa, e não a dor, e não os nossos traumas, Jesus, que nós possamos dar um basta, e que a oração do Pai Nosso venha como uma água limpa, para filtrar toda a sujeira que há no nosso coração. Todo o peso, Pai, o Senhor não tem peso para os nossos corações. Conforme nós estamos na Sua casa, Jesus, o Senhor quer que nós avancemos no amor, na leveza, no conhecimento do Senhor, na gratidão de saber que a nossa salvação vale muito mais do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer, ou qualquer coisa que nós desejamos, Pai. Nos dá a alegria da Tua salvação, Jesus. Que alegria. Muitas pessoas, Senhor Jesus, aqui perderam a alegria, Deus. Perderam a alegria. Nada mais surpreende. Nada mais traz alegria. Mas eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo renove a alegria de viver, a alegria de ter a vida abundante em seu coração, Jesus. A Tua palavra diz que rios de águas vivas fluiriam dentro de nós, Pai. Isso é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu oro para que essa promessa se realize na vida de cada um aqui, Deus. Que as pessoas que estão aqui, Deus, os irmãos, encontrem alegria no seu trabalho, encontrem alegria na sua casa, na sua família, em simplesmente estar num almoço com a sua família, estar num dia, num café, seja no que for, Pai. Dê sabor para a vida que está muitas vezes amargurada, está pesada, Jesus. Deus, o Senhor tem resposta para os nossos dilemas, nos ajuda a aguardar no Senhor, nos dê um coração. Tira esse coração ansioso, Pai. Tira esse coração ansioso que fica com o pensamento dando voltas e voltas e voltas e voltas, gerando ansiedade, gerando nervosismo, e aí nós não conseguimos nos relacionar da forma correta com a nossa família. Arranca isso dos nossos corações, Pai, nos leva para o reino do Seu amor, aonde aquilo que é importante tem valor no nosso coração, Pai. Tira essa ganância do nosso coração, esse coração ganancioso que quer sempre mais, que está sempre insatisfeito, nunca está satisfeito, nunca está bom, Pai. Arranca isso dos nossos corações, Jesus. Nós queremos refletir a Tua glória. Esse mundo aqui fora está precisando de pessoas que reflitam Cristo no dia a dia. Esse mundo está perdido, mergulhado nessas coisas que eu disse, e ele está precisando de nós como resposta, não com panfletos, com eventos, não, mas com a nossa vida, Pai. Há muito que ser feito, Jesus, só que isso só poderá ser feito se o Senhor estiver governando os nossos pensamentos, se o Senhor estiver governando as nossas vidas, Pai. É isso que eu oro, é isso que eu peço, a começar de mim, Pai. Essa oração é para mim, e essa oração é para os meus irmãos, Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Finalizar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. E vão na paz. Tenham um domingo abençoado com a sua família. Amém.